Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Mateus. E não adianta eu querer fazer 2 capítulos por dia, porque não dá. Eu pensei que semana passada, a gente ia fazer o capítulo 11, mas que agora ia dar, mas não dá, gente. O capítulo 12 é tão intenso, que nós vamos ter que bater o capítulo 12. Muito interessante a gente observar. Gente, eu estudo a Bíblia desde que eu nasci, que eu peguei a minha primeira Bíblia. E agora eu estou vendo tanta coisa. Assim, o Evangelho de Mateus escreveu as coisas de uma forma tão organizada que eu estou vendo agora. Então, por exemplo, no capítulo 11, nós vimos o Jesus falando, no capítulo 11, ele estava falando de João, do que é a postura de João conosco. E agora, gente, ele vai falar, né? Nós vimos que no 10 ele falou dos apóstolos, e agora ele vai falar do sábado. É muito louco, porque você pega os trechos e acha que é só aquilo, mas não, tudo na sequência tem a ver com o mesmo tema. Então, é muito louco o capítulo 12. E assim, quem teve o tempo de olhar as perguntas, eu nem vou ler os textos, eu vou só rabiscar o que é, depois acho interessante você pegar suas anotações e você ir lá olhar o texto, porque, gente, é uma coisa assim, aí você vê que tem tudo a ver. Então, ele começa a falar do sábado e todas as outras coisas, vai resumir numa coisa só. Então, vamos lá. A nossa primeira pergunta é: qual a posição de Jesus em relação ao sábado? Vocês sabem que Jesus era judeu. O judeu, até hoje, guarda o sábado, acha que é pecado mortal você trabalhar no sábado, não pode. E Jesus era judeu. Jesus seguia as leis, ele seguia tanto os 10 mandamentos, como ele falava: eu não vim para revogar a lei, eu vim para confirmar. E aí o povo resolveu pegar nele, por quê? Ele saiu com os discípulos, e os discípulos estavam com fome, e eles estavam passando pelas plantações. Passando pelas plantações, os discípulos foram colher espiga e comer, tá? Gente, eles estavam com fome, eles não foram pedir, eles foram colher espiga e comer. E os fariseus, quando a gente fala a palavra fariseu, na nossa cultura, é assim, gente horrível, tudo. Na verdade, o fariseu, ele era só um estudioso da religião. Então, a palavra fariseu é ruim hoje na nossa cultura, porque a gente tem essa imagem do que o fariseu batia de frente com Jesus. Mas, na verdade, os fariseus, eles eram os estudiosos, vamos dizer, os teólogos da época, tá? Então, eles estudavam muito a lei e eles defendiam a lei. E aí eles viram que os discípulos iam no meio das plantações, colhiam as espigas e comiam. E foram lá. Mas você diz que é judeu e está fazendo isso no sábado. E Jesus pega e fala assim: peraí, nós não estamos pedindo comida para ninguém, nós estamos indo colher, nós não estamos trabalhando, tá? Nós estamos colhendo espiga para comer, para não pesar para ninguém. Então, ele fala assim: não é lícito trabalhar, mas não é lícito comer também? Então, como que é? E aí ele termina e fala assim: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, o que eu quero falar para vocês? Sobre as tradições, todas as tradições. Na minha igreja tem a tradição de usar saia verde. A igreja da Cleide usa saia cor-de-rosa. Isso é tradição, mas Jesus está acima da cor da sua saia. Você está entendendo? Então, Jesus é obrigado, é importante ter tradição? Ter costume? Porque senão vira bagunça. Todo lugar tem que ter uma regra. Se você vai no fórum, você não pode entrar de bermuda no fórum. É a regra. Tá? Nem por isso Deus vai abrir, vai descer um capeta de lá, vai mandar. Não, gente, não nada disso. É a regra. É a regra. Aqui tem umas escolas que você não pode ir com mochila fechada, tem que ser mochila transparente. É a regra, tá? Então, a regra pode ter as regras, não tem problema. Mas Jesus tem que estar acima de tudo, tá? E depois nós vamos ver o porquê disso. Então, primeiro eles foram criticar os discípulos porque estavam colhendo espigas e comendo, tá? Aí depois, ele terminou assim: então, qual a posição de Jesus em relação ao sábado? Jesus é o Senhor do sábado, ok? E aí ele vai. Eles andando para lá, encontraram na sinagoga, ele entrou na sinagoga, que era a igreja deles, e tinha um homem com a mão ressequida.
Então, no intuito de acusá-lo, eles perguntaram: é lícito curar no sábado? Aí Jesus pergunta, então, porque eles queriam pegar por aí, né? É lícito curar no sábado? Aí Jesus fala: ok, se você perder uma ovelha sua, a sua ovelha cair na cova, você não vai buscar ela porque é sábado? Não. Então, eu vim para as ovelhas perdidas, para fazer o bem. E aí, a minha mãe tem uma pregação desse texto que é assim, ó. Jesus chegou para o homem e falou assim: estende a sua mão. Então, eu vou perguntar: quando você está na frente de Jesus, às vezes ele quer que você mostre aquilo que quer ser curado. E você tem vergonha de mostrar, porque outras pessoas vão ver. Porque nós escondemos os nossos pecados, porque nós escondemos as nossas, vamos dizer, os nossos defeitos, né? E Jesus falou: estende a tua mão. Então, eu tenho que falar para vocês, isso não é meu, é da minha mãe, essa pregação. E ela falava: você tem coragem de estender a sua mão ressequida, a sua mão mirrada, para que todos vejam, mas estender para que Jesus cure? E na hora que ele estendeu a mão ficou sã, igualzinha a outra. Então, quando você está na frente de Jesus, você não tem que ter vergonha das coisas. Quando você está na frente do dono da vida, daquele que pode resolver qualquer problema, a gente tem vergonha dos nossos pecados. Porque nas igrejas existe um pecadômetro, né? Toda religião tem o pecadômetro. Então, dependendo do seu pecado, você tem vergonha. Mas você está na presença de Jesus, sabe? Cai para dentro. Mostre para ele aquilo que te incomoda. Jesus não sabia que a mão do cara era murcha? Sabia. Ele não podia ter curado? Sem pedir para o cara se expor? Mesmo porque os caras já estavam pegando pesado com ele, porque ele ia curar, ele estava dando a igreja e ia curar no sábado. Você imagina o tumulto que devia estar dando da igreja, da sinagoga, já que era sábado, né? Quantidade de gente que tinha lá. E ele falou: ele mostra a sua mão. E ele curou no sábado. Aí começou o fuzuê, né? Então, a pergunta 3 é: qual o comportamento de Jesus na hora do vucu-vucu? O que aconteceu? A muvuca começou porque Jesus entrou no templo e curou. Já tinha ido lá comer as espigas e agora ele curou o cara da mão ressequida. E aí começaram a discutir. O que Jesus fez? Sentou e foi bater boca com eles? Não. Olha o que Jesus fez. E ele foi e se afastou. E aí ele fala, ele advertiu, né? Ele falou: falou para o cara: não se exponha à publicidade. E disse assim, para cumprir o que foi dito por Isaías: eis o meu servo que escolhi, meu amado, a quem minha alma se compraz. Não contenderá, não gritará, nem alguém ouvirá sua voz nas praças. Quantas vezes vem alguém fazendo o que você acha que dizendo que é errado, te acusando, e você vai bater boca? Se você sabe que você tem razão, não precisa bater boca. Quem vai resolver esse caso não é você. Dá para entender? Então, a gente fica querendo discutir para provar que você está certo. Jesus, que era Jesus, o dono de toda a razão do universo, ele foi e saiu fora para evitar discussão. Sabe por que a gente discute às vezes? Você quer provar que você está certo. E aí você acha que às vezes provar que você está certo é no grito. Então, não adianta você discutir com o idiota. Eu falei isso, idiota, no vídeo. Mas é verdade. Você vai discutir com o idiota, com o cabeção? Não vai. Não vai te levar a nada. Não perca seu tempo, não gaste suas energias discutindo com quem não vai resolver. Jesus simplesmente deixou eles batendo boca e se retirou. E aí, o que acontece? Eles estavam querendo catar Jesus de todo jeito, né? Aí a pergunta 4 é: pode haver harmonia em reinos quando se está dividido? Porque aí Jesus trouxeram um endemoniado para ele. O endemoniado era cego e mudo. Jesus simplesmente curou. Não fala como, mas curou. E ele começou a falar e a ver. Aí a multidão admirava e falava: será que esse é o Messias? Será que ele é o filho de Davi? Aí veio a turma e falou assim: não, eles pedem demônios por Beelzebu. Não é por Deus. Aí Jesus, conhecendo os pensamentos, né, diz: todo reino dividido contra si não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, tá? Se eu expulso demônios por Beelzebu, então alguma coisa... Então, por quem expulsam vossos filhos? Gente, ele dá umas lambadas no povo, que é ótimo.
Então, isso aqui é a preparação para o texto que ele vem falar da árvore e seus frutos. Que ele fala, pelos frutos conhecerei se a árvore é boa ou má. Então, eu te digo uma coisa. Quando uma pessoa faz sinais de maravilhas, você vai saber identificar se é de Deus ou não pelo fruto, como está acontecendo isso. Então, veja bem, pode, Jesus fala, pode uma árvore boa dar um fruto mau? Não, pelo fruto vai conhecer. Então, pelo fruto você vai saber se aquele milagre é feito por Deus ou pela concorrência. E eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu conheci um cara que foi satanista e ele dizia o seguinte: o diabo também faz maravilhas. Ele faz. Só que, primeiro, o diabo, ele tira de um para dar para o outro, que o diabo não cria nada, e o diabo cobra caro. O único que dá perfeito e sem cobrar, sem botar preço, é Deus. Então, o diabo também dá, mas aí você vê, o diabo pode te ajudar a tirar o marido da outra, mas arrumar um esposo perfeito é Deus que dá. Você acha que Deus... Gente, aqui, ó. Eu acho que isso é só na minha igreja, tá? Lá no Brasil, certo? Na de vocês não tem. Vocês nunca ouviram falar isso. A Ana, que não é da nossa... Ai, a Ana saiu, que dó. Mas a Ana, que não é da nossa igreja, vai ver que na dela não tem isso. É assim, né? Ai, eu tô orando porque Deus vai me dar o Joãozinho. Gente, o Joãozinho é casado. Deus não destrói uma família para criar outra. Hello? Ai, Deus vai me dar o carro da Viviane e a Viviane vai ficar a pé? Você acha que foi Deus que deu? Ai, porque eu quero o cargo da La Ruby, porque ai, onde ela tá, do trabalho dela, ela é tão, se eu quero o cargo dela, e ela vai para onde? Foi Deus que deu? Só vou dar um exemplo. Meu pai começando com Alzheimer, com 65 anos e caduco, né? Com Alzheimer, ele resolveu se invocar como a secretária que eu tinha, que tinha 30. E eu falava, pai, você tem idade para ser pai dela. Ele falou, Deus me ama, então Deus vai me dar uma mulher de 30. Eu falei, ama só você, né? Não ama ela, porque vai dar você com uma menina de 30. Então Deus só gosta de você e é sacana com ela, né? Então, quando Deus faz alguma coisa, todo mundo sai ganhando. Se alguém sai perdendo, não foi Deus quem fez, tá? E Jesus está falando aqui. Então, ele fala, todo pecado e blasfêmia vai ser perdoado, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, gente, esse texto é muito legal. Quem não é por mim é contra mim. Então, não existe em cima do muro para o cristianismo. Não existe. Então, ele fala, quem por mim, quem não comigo, ajunta, espalha. E ele fala, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste mundo e nem no porvir. Aí você me pergunta, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Ah, mas eu não sei, eu preciso saber qual é o pecado que não tem perdão, porque eu preciso saber se o sangue de Jesus é capaz de perdoar tudo e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você escarnecer do Espírito Santo, muito cuidado em criticar, de repente, um mover que você não sabe, você acha que não é do Espírito Santo, mas vai que é. Não escarneça, engole e fica quieto. Ou não atribuir coisas que o Espírito Santo faz você atribuir a outra pessoa. Então, quer um conselho? Não fale nada. Quando você vê alguma coisa assim que você não sabe qual é o Espírito, se é o Espírito Santo, se é o Espírito Santo movendo, e de repente você fala que é o Espírito, né, do diabo, por exemplo, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Cuidado. Então, como que você resume isso? Não julga. Ah, mas como é que eu vou identificar? Fica quieta. Não julga. É a melhor coisa. Porque se você não tem discernimento para saber, e aqui diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nem aqui e nem no mundo que há por vir. Você quer correr o risco de ter um pecado sem perdão? Então pensa bem, não julgue. E aí ele vai falar
na pergunta lá, que no verso 33 até o 37, e ele fala sobre você conhecer pelos frutos. Então, eu não sei se o que está acontecendo, o mover que está acontecendo na vida da Lavúvia é de Deus ou não. Então, eu fico quieta e fico esperando os frutos do que vai dar. Se for uma coisa que vai ser proveitosa para todos, ganho de todos, é do Espírito Santo. Se for de ganho de uma pessoa ou daqui a um tempo causar confusão, não era do Espírito Santo. Mas eu só observei, eu não vou falar para não correr o risco de pecar. Entenderam qual é a nossa conduta? Observa os frutos. Pelo fruto você vai saber quem deu. Então é assim, Deus não tira, não destrói uma família para constituir outra. Então, se aconteceu isso, não é o Espírito Santo, tá? Deus não vai matar alguém para alguém ser privilegiado. Deus sempre vai dar um jeito de resolver. Já parou para pensar nisso? Então, cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo e para observar pelos frutos o que acontece, ok? Aí nós vemos, na pergunta 6, que nós vamos ver o que Jesus quer dizer ao mencionar Jonas. É muito legal, porque muita gente diz que a história de Jonas é uma ficção. Se fosse ficção, Jesus não estava contando aqui. E aí ele está falando da história de que Jonas ficou na barriga do grande peixe. Dizem que é baleia, porque é um peixe grande, mas não se sabe se é baleia ou não. Já foi catalogado que existem monstros marinhos, animais muito maiores do que baleias, tá? Que vivem no profundo do oceano. Diz que o oceano, assim, tem muito mais variedade de animais do que tem na Terra, certo? Então, não sabemos que tipo de animal era. Mas Jonas, Jesus fala, do mesmo jeito que Jonas ficou 3 dias no ventre da barriga, ventre da barriga é ótimo, na barriga do peixe, e o peixe cuspiu ele, para ele ir lá e pregar a mensagem de salvação, ele começa a comparar. E assim também, quem é maior do que Jonas, que vai sair e vai, mesmo depois, vai sair pregando e vai converter a cidade, tá? Então, ele está falando dos 3 dias que Jonas ficou dentro da barriga do peixe, e ele está falando dos 3 dias que ele ia ficar morto, entendeu? Ok, então isso só serve para concretizar que Jonas existiu. A história de Jonas é verdadeira, senão ele não ia estar falando aqui. E quando ele falava, isso é uma parábola, isso aqui ele conta que é verdade. Então, se alguém vier dizendo para você que a história de Jonas é conto da carochinha, então Jesus também está curtindo com a nossa cara, tá bom? Vamos lá. Agora, essa pergunta é um negócio muito complicado, que a pergunta 7 diz o seguinte: qual o perigo de expulsar demônios e não se consertar? Aqui Jesus explica para esse povo que tem mania, agora eu vou bater de frente com o demônio, vou expulsar demônio. Quando eu era adolescente, nós mudamos para uma rua e que tinha uma menina, eu sei que ela tinha 15 anos, e que de vez em quando ela era possuída pelo demônio, tinha que alguém lá exorcizar ela. Então era assim, de vez em quando a menina caía, aí ia chamar todos os crentes para ir lá, até minha mãe e meu pai já foram chamados lá para expulsar o demônio dela. Expulsava o demônio dela, ela ficava boa, de noite levava ela no centro de macumba, no dia seguinte a menina caía de novo. Um dia meu pai falou, não vou mais. Eu tiro o demônio dela, vocês vão lá catar de novo? Não tiro mais. E Jesus explica aqui muito sério. Há pessoas que você não pode expulsar o demônio. Sabe por que acontece? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não encontra, ele volta. Voltarei para minha casa, da onde saí, e tendo voltado, encontra vazia, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, e o próximo estágio é pior do que o primeiro. Então, é o seguinte, se você vê que uma pessoa foi liberta, tem que entrar com o discipulado no dia seguinte para não estar vazia, porque ele vai voltar. E ele não volta sozinho, ele volta com 7 piores do que ele. E o segundo estágio é pior do que o primeiro. Qual é o perigo dessas igrejas que só fica gritando, expulsando demônio? Expulsou demônio de gente que nem conhece, aquela gritaria. Gente, eu fui numa igreja que dizia que tinha tanto demônio lá, que eu falei assim, eu pensei que isso era igreja.
Não era a porta do inferno, porque era um monte de demônio que diziam que tinha lá. Metade era criancice do povo, gente querendo aparecer. Mas você precisa ter muito cuidado se você vai expulsar um demônio. Porque se você expulsar o demônio, você tem que ocupar esse espaço. Não pode dar brecha, porque ele vai voltar e vai trazer mais 7. Não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando. Então, eu critico esse pessoal do oba-oba que pega e expulsa um monte de demônio, manda os caras para casa e depois, quem que vai dar assessoria para essa pessoa depois da casa dela? Porque o diabo vai voltar e vai trazer mais. Já parou para pensar nisso? Qual é a responsabilidade de quem tem esse dom? Por isso que exorcismo é um dom, não é qualquer um. Claro, no nome de Jesus, todo joelho se dobra. Então, se você usar o nome de Jesus, o demônio vai sair. Mas se você não der uma estrutura, ele vai voltar. E aí, você fez um bem para a pessoa? Aí nós vamos aqui de novo ao fruto. Uma pessoa que faz uma libertação e não dá estrutura, o que é? É de Deus isso? Vamos lá. O próximo estágio é pior do que o primeiro. Vamos lembrar disso. E aí, nós vemos no último tópico desse texto, é a família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, eu vou ter que ler, tá? E eis que a sua irmã e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar. E ele respondeu ao que trouxe o aviso. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendeu a mão para os discípulos e disse, essa é minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer um que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Por que ele falou isso? 2 capítulos atrás ele disse que os apóstolos tinham que abandonar pai e mãe, abandonar a família para seguir a ele. Aí agora ele vai ter os membros da diretoria, tá? Aí você vai me dizer, então você está dizendo que ele renegou a mãe. Não. Ele colocou o trabalho dele de evangelização na frente da família, tá? Para isso, para dar um exemplo, mas ele não abandonou Maria, sabe por quê? Quando ele estava lá na cruz, o que ele falou para João? Ele estava na cruz, morrendo, sabia que ela foi uma mulher muito especial, escolhida para ser mãe dele, sabia que Deus ia cuidar dela, no entanto, ele chamou João e falou assim, João, cuida da minha mãe para mim. Porque, no fundo, ele tinha amor pela mãe, ele cuidava da mãe. Nós vemos que Tiago e Judas, que eram os que escreveram as cartas, eram os irmãos dele, e que foram os braços da igreja, porque andavam atrás dele, mas você vê que ele não comenta, tanto que tem gente até que teima que Jesus não tinha irmãos, porque enquanto ele falava, ele tratava todo mundo igual, mas ele cuidava de sua mãe, porque sua mãe ficou andando atrás dele. Quem assistiu? Quem assistiu a Paixão de Cristo do Mel Gibson? Gente, aquela mulher que fez aquele papel, ela não falava com o olhar dela. Nós que somos mães, nós sabemos o que aquela mulher estava sentindo. Ela sabia, quando ela ficou grávida, ela sabia o que ele ia passar, porque ela conhecia as escrituras. E a hora que ela começa, imagina a dor de mãe dela, de ver que o filho tem que passar por aquilo, mas na cabeça dela, era o bebezinho dela, que estava lá naquela cruz. Imagina o que aquela mulher sofreu. E aquela mulher andou com ele até o final. E ele chegou na hora que ele estava morrendo, ele chamou o João e falou assim, cuida dela para mim. E falou, mãe, ele é seu filho. Filho, ela é sua mãe. Cuide dela para mim. Então, isso aqui, por que ele falou isso antes? Tá? Então, nós temos que estudar a Bíblia para ver a coerência. O que acontece? Por que ele falou isso? Ele falou isso para mostrar, dar testemunho da ordem que ele tinha dado 2 capítulos antes para os apóstolos. Primeiro vem o reino de Deus. Todo aquele que não largar pai e mãe não é digno de me seguir. Ele falou isso para os apóstolos. E agora ele está dando exemplo. Mas isso não quer dizer que ele abandonou a mãe. Ele cuidou da mãe até o final. Então, quero que fique bem entendido isso, tá? Os irmãos estavam com ele, a mãe estava com ele, e até o final ele cuidou da mãe, tá bom? Então, Jesus abandonou sua mãe e de maneira alguma. De maneira alguma. Embora ele tenha dito isso aqui, nós vamos lembrar que ele valorizava a sua família, tá? Então, vamos ter isso na nossa mente.
Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todo aquele que não renegar, não é renegar sua família, não é pegar e chutar o balde, não. Todo aquele que não colocar o reino de Deus na frente, não pode ser um apóstolo. E nós estudamos muito sobre o apóstolo. Quem não assistiu, é interessante ver o vídeo, porque explica que todas aquelas orientações não são para os discípulos, são para os apóstolos. Todos os apóstolos eram discípulos, mas nem todos os discípulos são apóstolos, entenderam? Aí o cara quer ser apóstolo e quer ser rico, quer ter um monte de coisa, tá? Filho, quer ter vida mansa? Aqui não diz. Jesus fala o que é que o apóstolo tem que passar. Largar a família. Diz que o apóstolo não pode ter 2 túnicas. Todo discípulo? Não, os apóstolos. Vocês sabem como é que morreram? Assista o vídeo lá para ver como que os apóstolos morreram. Apóstolo é Marte. E ele chamou 12 dentre os discípulos. E aí, como ele falou que tinha que deixar o reino na frente da família, quando chegou aqui, ele falou isso para quê? Para dar exemplo de uma ordem que ele tinha dado. Mas isso não quer dizer que ele abandonou a mãe, porque a mãe continuava com ele. Deu para entender isso na nossa cachola? Então, o que é que nós aprendemos nesse capítulo hoje? Jesus é o Senhor do sábado. Por quê? O que reina é o amor. Então, em cima da lei está o amor ao próximo. Se é sábado e você tem uma cura para fazer, Jesus foi e fez a cura, porque ele curar é amar o próximo. Todo o resumo de tudo que Jesus fez e falou é amar o Senhor Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É o amor. O amor vai resumir o discurso de Jesus, os 3 anos dele aqui na Terra, assim que ele morreu, depois que ele voltou, ressuscitou, depois que ele subiu para o céu de novo, e quando ele voltar. Tudo é resumido no amor. Então, quando você tiver na dúvida de que comportamento eu vou ter de acordo com o costume da minha época, com as diretrizes da minha igreja, não importa. Qualquer dúvida que você tiver, para e passe pelo crivo do amor. Se eu fizer tal coisa, eu vou estar amando o próximo? Eu vou estar amando a Deus sobre todas as coisas? Ou se eu fizer isso em benefício de uma doutrina, eu vou estar deixando de amar o meu irmão? Ou estou deixando de amar a Deus? Então, se você quer saber qual é a sua postura, passe pelo crivo do amor. Então, o resumo de toda a palavra e vida de Jesus é o amor. Amém? Então, que vocês possam ser edificados com essa palavra. Você está amando no seu dia a dia a rotina da sua religiosidade? Porque, agora está na moda falar que, porque os religiosos, nós somos religiosos também, porque de repente só a sua religiosidade é diferente do outro, tá? Então, a sua religiosidade coloca na frente o amor a Deus e o amor ao próximo. Você seria capaz de abrir mão de sentar no primeiro banco da igreja, onde você senta toda vez, porque chegou um bêbado, fedido, e ele quer entrar na igreja, vai sentar no seu lugar, você vai deixar? Ou você vai ficar sentado lá porque é o seu lugar? Ou você vai amar ele a um ponto, achando que hoje pode ser a vez dele encontrar Cristo? É aí que você vai vendo. Até que ponto você pode flexibilizar em nome do amor. Amém? Que Deus abençoe sua vida e que você ame muito essa semana. Que você possa olhar todas as suas atitudes. Você vai ficar discutindo? Jesus, na hora que começaram a discutir com ele saiu fora. Por quê? Ele não queria discutir. Não queria discutir com o imbecil. Falei imbecil. Antes eu falei idiota, agora eu falei imbecil, então tá tudo certo. Então, Jesus é o Senhor do sábado, porque ele é amor. Até que ponto eu estou amando o meu irmão? Amém.